Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é discorrer sobre algo que está acontecendo aí nessa falsa igreja e, sobretudo, o que eu vou acentuar mais aqui sobre essa questão, que é a influência dos leigos modernistas e que são tidos ou por tradicionalistas ou também por conservadores, mas que na verdade parece que todos eles têm algo em comum, e vocês vão perceber o que verdadeiramente. Esse algo em comum não é verdadeiramente a busca pela verdade, a busca para se separar da falsidade, do erro. Não, existe algo em comum ali por trás e vocês vão perceber por quê. Eu vou, para dar início propriamente a esse vídeo, para não ficar demasiadamente longo como os demais, eu vou colocar um vídeo aqui, aliás, eu vou colocar o áudio do vídeo. Eu queria fazer um vídeo reagindo a um que eu assisti do senhor Naegeli, Henrique Naegeli, mas que não vai dar pelas minhas limitações aqui, digamos aqui, sim, tecnológica para isso. Mas eu vou colocar aqui o vídeo dele, que eu tenho aqui, o áudio especificamente. Eu vou assistir o vídeo, aliás, vou assistir ao vídeo e vou colocar o áudio para vocês. Talvez dê para vocês escutarem. Caso não dê para escutar, eu vou colocar também na descrição desse vídeo. Vamos lá então. Só um momento. Jesus não propôs para nós uma religião. Jesus não propôs para ninguém ser de tal religião, de qual religião. Jesus propôs sermos humanizados e humanizar a vida. Jesus é o Deus humanizado para que nós humanizemos a vida. Então acho que essa é a grande questão que o povo precisa muito ouvir. Eu quero aqui te fazer um apelo. Assista aos vídeos que eu tenho postado aqui no meu Instagram, acompanhe as lives e os vídeos que eu também posto no meu canal no YouTube. Assim você vai enxergar com clareza os fundamentos da posição da tradição. O que esses padres promovem hoje nada mais é do que reflexo do que os próprios papas pós-conciliares fizeram. Dom Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maia ficaram perplexos diante do pontificado de João Paulo II, principalmente. E se você hoje se escandaliza com o que vê nos padres, imagine a perplexidade deles ao verem os próprios papas praticando coisas muito piores do que essas que presenciamos atualmente. A crise não começou agora, meus caros. Ela tem raízes profundas e é justamente por esse motivo que eu tenho trabalhado incansavelmente para te mostrar a verdade dos fatos. Essas fotos que registram acontecimentos escandalosos estão no livro Pedro Tu Me Amas, que inclusive está nos últimos dias da campanha editorial da Custódia Fidei. Nesse livro, além dessas fotos e tantas outras, apresentam-se documentos que comprovam a crise de fé intensificada no pontificado de João Paulo II. E vejam, João Paulo II é considerado conservador, o Papa Francisco tido como progressista. Mas na prática, ambos disputam lado a lado quem mais promoveu escândalos e apostasia entre os fiéis e o clero. Portanto, a crise tem sua raiz modernista corroendo a Igreja desde o Vaticano II, independente do Papa ser progressista ou conservador. Todos são modernistas, agentes da revolução e responsáveis diretos pelos escândalos que assistimos perplexos diariamente nas paróquias e nas dioceses do mundo inteiro. Bem, pessoal, eu acho que deu para escutar o áudio aí, deu para escutar o áudio. Vou deixar na descrição do vídeo
o link para aqueles assistirem, porque ele mostrou aqui umas fotos do falso Papa, João Paulo II, beijando ao Alcorão, participando ali de rito, aliás, não sei se participando exatamente, mas se congratulando ali com um bruxo e outras coisas blasfemas e também atitudes de apostasia. E o detalhe, o que todo esse pessoal tem em comum, como o Henrique Naegeli, o Bernardo Kister e muitos outros, até mesmo sacerdotes, como agora o padre François, que foi para a sociedade sacerdotal, ser mais um tradicionalista, e muitos outros, é o seguinte: é atacar algum ponto específico do modernismo, da heresia modernista, e propor uma solução. E qual é a solução que eles propõem? Vender livros, vender cursos. Isso é o que todos eles têm em comum. Por exemplo, o Bernardo Kister, não se assustem aí, a minha gata passou aqui por trás, voltando, o Bernardo Kister, ele ataca geralmente os comunistas ou a teologia da libertação e propõe os cursos dele para vender, os livros de sua livraria para vender. Deu para compreender? Eles não estão preocupados exatamente com a verdade, não estão preocupados em ver os fiéis, mesmo assim, digamos assim, nós leigos, imersos na apostasia, imersos na heresia, imersos no modernismo, e dizer, pessoal, a gente não pode congratular com isso, participar disso, a gente tem que se afastar. Não, eles dizem o seguinte, não, todos eles são papas, eles são hereges. Olha aqui, olha o absurdo que esse Naegeli chegou a falar. Chama os papas de hereges, de disseminadores de apostasias, porque eles também são apóstatas. Mas está tudo bem, vocês ficam aí na igreja, basta ser conservador e comprar meus livros. Basta ser tradicional e comprar meus livros, os cursos. Inclusive no próprio vídeo dele, quando o vídeo está aqui, tem 2 botãozinhos para você comprar um valeu demais, um joinha, sei lá, alguma coisa, e também ser membro, ou seja, tudo para você participar, digamos assim, dessa resistência. É preciso você participar da formação deles. Qual é a formação deles? Vender livros, vender cursos. Ou seja, essa é a forma de combater a apostasia, a heresia para eles. E ele critica os católicos de verdade. Em outro vídeo anterior, ele critica, o senhor Naegeli critica os católicos de verdade por serem, digamos assim, um pouco dislexos com o combate, com a defesa da fé, um pouco mornos, se é que se pode chamar assim. Mas nunca combater de forma direta, não, é comprando livros. Mas eu vou mostrar aqui, através dessa obra aqui, mais uma vez, História das Heresias e Suas Refutações, do Santo Afonso de Ligório, e vou mostrar para o senhor Naegeli, e também para outros que dizem combater essas heresias e apostasias, que também, inclusive, o próprio senhor Naegeli, e junto com outros aqui que eu citei, são também modernistas, porque eles fazem parte, né, dessa falsa igreja. Porque a falsa igreja, ela se tornou um âmbito político, um âmbito de briga entre facções. A falsa igreja se tornou isso. Existem aquelas facções mais à direita, que se chamam de os tradicionalistas, os conservadores, e os das esquerdas, o pessoal da esquerda, que são os progressistas, os comunistas, da teologia da libertação, e ficam se digladiando entre si pelo mesmo tronco, digamos assim, pelo poder do mesmo tronco, que é essa igreja falsa. Eles querem a hegemonia, ou à esquerda ou à direita.
É muito parecido com o nosso Congresso Nacional, com a nossa política nacional, essa nossa República Democrática Maçônica. Fica se digladiando essa falsa direita com essa falsa esquerda, ou direita esquerda, seja lá o que for, pelo controle do poder, pela hegemonia do controle do poder. Vamos dar exemplos. Lula sancionou uma lei promovendo o Dia Nacional aí das... como é que se diz? Das cultura, de candomblé, essas coisas. Ou seja, algo totalmente anticatólico. E também Bolsonaro não ficou para trás. Bolsonaro também, em seu período de governo, também colocou como herói nacional aquele espírita Chico Xavier. Além de ter ido para a Índia também lá e praticar, digamos, culto aos ídolos. Tem fotos aí, vocês verem. Ou seja, ficam essa briga, mas todos pertencem ao mesmo tronco da heresia. Semelhantemente, é aqui, no âmbito da falsa igreja. Existe a direita e a esquerda. Só um momento aqui, vou botar. Tá aqui a gata, ela pulou, vou ter que botar ela para fora. Ai. Ai, consegui. Ela tá com os filhotes ali, aí entrou e quis sair. Mas bem, vamos dar continuidade. Então fica essa briga entre esquerda e direita. Ambos querendo, no caso aqui na falsa igreja, essa briga entre tradicionalistas, conservadores e progressistas, teologia da libertação, ambos tentando dominar o poder. E entre os tradicionalistas surgem aqueles defensores que dizem que tem a verdade e que está combatendo a esquerda. E entre os esquerdistas existem aqueles que combatem esses tradicionalistas. Inclusive teve até um bispo, foi um cardeal, que falou o dragão do tradicionalismo. Ou seja, eles ficam se digladiando entre si, mas nenhum deles pertencem à verdadeira igreja, porque eles estão lutando pela mesma hegemonia modernista. Deu para compreender? Estão na mesma heresia, mas um acusando o outro de herético, e não eles próprios. Agora, como eu falei, vou mostrar para vocês aqui nessa obra como que os verdadeiros católicos, sobretudo nós leigos, devemos combater a heresia. Eu já até falei aqui dessa parte, mas eu vou falar novamente que gostei muito. Isso aqui é uma obra, não é uma obra de qualquer um, é de um santo, de um doutor da igreja. E tem uma parte aqui bem interessante, onde ele fala sobre a heresia de Nestório. Tem uma parte bem interessante que vale a pena ler para vocês na íntegra. Eu gosto de ler, que é para vocês sentirem, digamos assim, no sentido integral, ouvirem e tirarem conclusões integrais naquilo que o autor quer propriamente falar, transmitir. Porque se eu falar apenas uma parte, posso perder, e a linha de raciocínio também pode, digamos assim, não ficar completa. Está na página 137, que eu lerei para vocês. Abre aspas. Foi sempre costume e arte dos hereges, para sustentarem seus erros, acusar de heresias os católicos nos dogmas. Ário chamava os sabelianos, porque confessavam que o Filho de Deus era Deus como Pai. Pelágio chamava os maniqueus, por confessarem a necessidade da graça. Eutiques chamou os nestorianos, porque confessavam haver em Cristo duas naturezas distintas, a divina e a humana. E assim, Nestório os chamava arianos e apolinaristas, porque confessavam em Cristo uma pessoa que era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas tendo Nestório dito aquelas e outras blasfêmias, ou seja, Nestório aqui afirmava que Nossa Senhora não era mãe de Deus, porque era impossível Deus ter nascido de uma mulher. Então,
essa heresia aqui que ele sustentava, digamos assim. E ele afirmava, né, lógico, categoricamente, que Nossa Senhora não era mãe de Deus. Não apenas ele, mas também o sacerdote dele, auxiliar dele também, afirmava a mesma coisa. Inclusive, pelo relato aqui, foi o próprio auxiliar dele, o sacerdote, que eu não sei o nome dele aqui, esqueci, que fez uma homilia falando sobre isso, e o povo esperava que os fiéis, a sociedade cristã, esperava que o bispo dele, Nestório, condenasse isso, mas pelo contrário, ele não condenou. Ele acentuou e chamou de ingênuos aqueles que acreditavam que Nossa Senhora era mãe de Deus. Mas depois a gente pode entrar nesse assunto. E continua. Aqui. Nestório, aqui. Mas tendo Nestório dito aquelas e outras blasfêmias, naquele e outros discursos que se seguiram, ou seja, as blasfêmias, que Nossa Senhora não era mãe de Deus, e que Nosso Senhor Jesus Cristo jamais poderia, que Deus jamais poderia ter nascido uma mulher, essas coisas todas. Está aqui. Dos quais o principal escopo era sempre de dilacerar a antiga doutrina da Igreja, confundindo-a com os erros de Ário e de Apolinário. Provocou tal comoção na cidade de Constantinopla que o povo, vendo seu pastor transformado em lobo, chegou a ameaçar fazê-lo aos pedaços e jogá-lo ao mar. Olha só como que o povo reagiu. Não reagiu vendendo cursos, não reagiu vendendo livros, não reagiu cobrando joinhas. Não, reagiu como todo católico deve reagir, como toda a sociedade cristã, todas as ovelhas, digamos assim, nós, fiéis católicos, fiéis leigos, devemos reagir. Expulsar o lobo, porque o lobo, o falso pastor que está ali, que se transformou em lobo, ele está ali para dilacerar as ovelhas, dilacerar os dogmas da igreja. E nós não podemos aceitar isso. Nós, como pertencentes ao corpo místico da igreja, uma vez que somos batizados, e que nós pertencemos verdadeiramente à sociedade cristã, pertencemos ao mesmo corpo cristão, devemos reagir verdadeiramente, de forma verdadeira e católica, a todo aquele que quer, todo bispo, toda qualquer autoridade que se transformou em lobos, expulsando. Ficou bem claro? Esse é o nosso modo de reagir, o modo verdadeiramente católico. E não ficar vendendo cursos, acusando uns aos outros. Ah, não, porque desde o Concílio Vaticano II se apossou ali apóstatas, hereges, mas a gente tem que andar com eles, a gente estamos juntos, mas cada um vende seu curso. Olha só a ideia desse pessoal. Olha como que as pessoas são enganadas por esses falsos tradicionalistas. E assim sucessivamente. Ou seja, eu fico imaginando as pessoas que assistem ou compram esses cursos e depois qual é a conclusão que eles chegam. Tipo o seguinte, eu parei de ler aqui, eu até sugiro que vocês adquiram essa obra, vale muito a pena. E eu fico pensando o seguinte, como que esses pessoal reagem nos cursos? Tipo o seguinte, tipo o seguinte, vamos dar aqui um exemplo. Você mostra para alguém que uma pessoa está sendo envenenada através de uma comida. Você comprova ali que há venenos, há indícios de veneno, que o veneno está lá e que seu corpo está tendo os efeitos do veneno. Aí você vai fazer o quê com essa pessoa? Você vai dizer, não, eu tenho livros aqui, eu tenho bons livros, bons cursos para você comer o veneno, mas não sentir muitos efeitos. Você vai fazer isso? Lógico que não. Essa não é a atitude correta. O correto é você afirmar o seguinte, pessoal, essa comida aí que você está ingerindo, que você acha que está saciando sua fome, que está tendo nutrientes para lhe manter vivo, é a que está lhe matando. Contém veneno, está lhe matando aos poucos, mas contém veneno. Então, abomine essa comida, exclua essa comida, esse alimento de você. Coma alimentos saudáveis. Essa é a verdadeira atitude.
É semelhantemente esse pessoal modernista. Eles afirmam, ó, essa igreja é apóstata, ela coloca veneno para o seu espírito, ela coloca heresias, veneno para a sua alma, para o seu intelecto, as missas são falsas, é um sacrilégio para Deus, mas eu tenho um curso aqui para você continuar nesse jogo, mas ter ali, digamos assim, os efeitos minimizados. Isso é um absurdo, pessoal. Isso é um absurdo para qualquer um. Ficou bem claro? Inclusive, o próprio padre François, ele chegou a afirmar, né, que em um vídeo que um integrante do grupo me pediu para assistir, bem interessante, no qual ele fala que essa igreja que está aí, essa falsa igreja, caminha para uma sinodalidade completa, ou seja, onde os leigos propriamente dominem. Por exemplo, o próprio padre François, ele falou que em uma das paróquias lá da Alemanha, nas igrejas lá na Alemanha, o próprio padre, quando vai fazer uma homilia, ele faz o discurso por escrito e submete digamos assim, aos leigos, à congregação. E se os leigos aprovarem, aí ele vai fazer o discurso da homilia. Olha que absurdo! E isso, pessoal, é condenado pela igreja. Eu vou mostrar aqui, eu vou compartilhar com vocês também, um decreto chamado Lamentabile. Deixa eu ver aqui. Decreto Lamentabile Sine Exitus, da Sagrada Inquisição Romana e Universal, ratificada pelo Papa São Pio X, das proposições dos modernistas condenadas pela Igreja. E tem várias proposições condenadas. Ele fala aqui, né, não vou ler para vocês, vou compartilhar. Diz o seguinte, sobre as condenações condenadas. Por exemplo, tem vários títulos de condenação, por exemplo, autoridade das decisões da igreja. Tem uma série de proposições condenadas sobre esse tema. E a proposição 6 diz o seguinte, ou seja, essa proposição que eu vou ler para vocês é condenada pela igreja, que diz o seguinte, ou seja, condenado pelo próprio Papa São Pio X, que diz o seguinte, abre aspas, na definição de verdades, a igreja dissente e a docente colaboram de tal modo que nada mais resta à igreja docente senão sancionar as conjecturas comuns da dissente. Fecha aspas. Ou seja, isso é condenado. O que o próprio padre François falou é condenado pela igreja. E se é condenado, é anátema. São proposições condenadas pelo Santo Ofício. Agora, interessante que esse pessoal nunca fala sobre as condenações. Por exemplo, o Bernardo Kister fez um documentário onde, em momento algum, ele citou documentos específicos da igreja condenando a teologia da libertação, condenando realmente, anatematizando, excomungando o comunismo. Em momento algum ele fez isso. Semelhantemente esse Naegel e muitos outros. Em momento algum eles botam realmente os documentos condenando aquilo. Dizendo, ó, se você participa disso, você é condenado. Você está excomungado. Eles não são claros nessa questão. Eles falam o seguinte, ó, não, eu tenho livros para vender e tenho cursos. É isso que eles têm em comum. Aí fica um se digladiando com o outro. Parece seitas protestantes. Daqui a um tempo vai surgir, existem os tradicionalistas, conservadores, daqui a um tempo vai existir os entre aspas, antimodernistas, virou uma série de seitas, digamos assim, dentro dessa própria igreja conciliar, uma se digladiando com outra, como os protestantes. O protestante vai lá para uma igreja, aí não gosta, não compactou com alguma coisa ali, então funda a sua própria. Não foi assim com o Silas Malafaia? Estava lá na igreja, não colaborou muito, não gostou muito, então eu vou fazer a minha. Não foi assim também com o Edir Macedo, todos esses outros? Ficou bem claro? É assim que está acontecendo. Mas nenhum deles falam a verdade, claramente, abertamente. E nesse vídeo próprio
que eu falei para vocês, eu fiz um comentário nesse próprio vídeo do Henrique Naegeli. Deixa eu ver aqui se dá para... não sei se ele respondeu. Eu coloquei o seguinte, fiz um comentário: vocês não são católicos de verdade, vocês são tradicionalistas. Aliás, vocês tradicionalistas são à direita da falsa igreja e combatem contra a esquerda também da falsa igreja. Ou seja, ambos pertencem à mesma falsa igreja. Não sei se ele me respondeu. E é assim, esse pessoal é assim, não sei. Não vi resposta ainda, mas eu acredito que possivelmente não vai responder. É isso, pessoal. Espero que tenha assistido ao vídeo até o final. Meus vídeos sempre ficam longos, mas é necessário, porque a nossa cognição, o nosso modo de compreender as coisas não é angelical, a gente segue um raciocínio. Eu sempre busco nos meus vídeos esse raciocínio. Sei que muitas pessoas não têm paciência, mas é isso. Repetindo, agradeço a todos que assistiram ao vídeo, lembrando sempre do nosso objetivo, que é amar, aliás, conhecer, amar e servir a Deus, e tudo para a glória de Deus e o bem das almas.